Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje a nossa 7ª videoaula já, em período de isolamento social. Mais uma vez eu reforço que não é a situação que nós queríamos, mas devido à pandemia, estamos fazendo o melhor para vocês, para ter um ensino de qualidade dentro do que é possível. Lembrando vocês que no final da aula, por favor, cliquem no link da descrição do vídeo, que tem uma atividade lá bem simples, uma única questão, bem tranquilo, para verificar a compreensão de vocês. Mais uma vez, é uma aula que eu não vou utilizar de PowerPoint, eu gosto muito do PowerPoint, mas esse trabalho com a genética, com as leis de Mendel, o ideal, na verdade, era uma lousa presente, para a gente poder trabalhar junto, né, fazer os cálculos, e nós não temos isso. Então, eu consegui aqui um equipamento, uma lousa virtual, e a gente vai manter nesse processo, tá? Então, hoje, na verdade, até aqui o nosso conteúdo é a segunda lei de Mendel. Então, vou ter que grifar aqui, ó, o nosso título da aula. Então, anteriormente, conversamos a primeira lei de Mendel, que a gente tratava apenas uma característica do ser vivo. Então, falamos de pelagem, de cobaias, falamos de cor dos olhos. Mas como será que ficaria, então, no caso de duas características? Como que eu vou analisar duas características? Eu vou analisar separadamente, por exemplo, uma planta aqui no caso, coloquei aqui, uma planta que a semente ela é amarelinha, ela sempre vai ter um aspecto liso, e uma planta que tem sementes de ervilhas, né, de ervilhas, verde, ela vai sempre rugosa. Então vejam só, uma característica está ligada à outra ou elas são independentes? É sobre isso que aborda a segunda lei de Mendel, tá? Então hoje aqui eu vou mostrar o experimento que ele fez e faremos os cálculos, tá? Para chegar nos resultados de maneira bem simplificada. Eu não gosto que a aula passe muito de 10, 15 minutos falando, porque vocês perdem a concentração e não é essa a ideia. O que eu peço para vocês, o conteúdo dessa aula aqui hoje, por favor, vão registrando no caderno, tá? Tá rápido, pausa o vídeo, vai copiando, porque é importante que vocês façam isso, tá? Porque se estivéssemos na sala de aula, eu iria fazendo com vocês, anotando, isso é fundamental, né? É um assunto da biologia que envolve um pouco matemática, probabilidades, então isso é importante você registrando. Eu creio que não tem outra forma, tá bom? Então, o Mendel, ele estava fazendo novas experiências, ele estudou muitas características das plantas. Inclusive, esse assunto será abordado também no aplicativo Centro de Mídias São Paulo, né? Então, na última aula, agora, na última semana, a professora retomou isso daí. É importante que vocês acompanhem as minhas aulas e a aula no aplicativo, que elas vão estar juntinhas, tá bom? Então, aqui, gente, ó, o Mendel cruzou, então, ervilhas com sementes amarelas e lisas, né, de linhagem pura, quer dizer, linhagem pura que todos os grupos de plantas tinham a mesma característica, amarelas e lisas. Né? Cruzou essas plantinhas aqui com outras com sementes verdes rugosas. Para quê? Qual seria a característica dominante? Aqui a gente vai olhar, vai identificar facilmente. Né? Quer dizer, produzimos então 100% então, de plantas com sementes amarelas e lisas. Isso no caso das ervilhas. Tá? Então, qual cor é dominante? Amarela ou verde? Fica bem tranquilo, né? Então, eu vou chamar o amarelo de azão, por ser dominante, e o verde eu chamo de azinho. Tudo bem, gente? E como é a linhagem pura, então, o amarelo vai ser azão com azão, e o verde com azinho, azinho. Mais uma vez, essa aula só assistam se já compreenderam as anteriores. Não adianta você pegar essa aula para assistir agora sem ver as anteriores, não vai entender, tá? Agora vejam só, a cor da semente eu chamei de A, porque é uma característica da cor. Agora a textura, lisa e rugosa, eu não vou chamar de A, porque é uma outra característica. Quando muda a característica, eu mudo também a letra. Então, se para cor eu uso A, para textura eu vou usar o B. No caso aqui, qual textura é predominante? Não é o liso? Ó, liso com rugoso. 100% das plantinhas deram lisas. Então a lisa é dominante. Eu vou chamar de Bzão.
Bzão. Como é linhagem pura, eu chamo de Bzão, Bzão. Tudo bem? E as rugosas, em contrapartida, né, elas são recessivas. Eu chamo de Bzinho, Bzinho. Tá? Vão acompanhando aí, junto com a imagem, na lousa digital. Quer dizer, então, essas plantas aqui, ó, amarelas e lisas, qual seria o genótipo delas? Todas elas. Lógico, aqui eu vou doar o azão, então o azão. A outra planta só pode doar azinho, então azinho. Quando eu falo do B, a amarela lisa só pode ter doado o Bzão. E aqui, a outra só pode ter doado o Bzinho. Então, quer dizer, aqui no caso, 100%, quando eu falo amarelo liso, todas elas apresentam o genótipo azão, azinho, Bzão, Bzinho. Tá? Da mesma forma que nós já estudamos já na primeira lei de Mendel. Tá? E agora, o que o Mendel fez? Ele fez a autofecundação. Autofecundação, na verdade, é fazer com que a planta cruze com ela mesma. Quer dizer, se a planta aqui ela é azão, azinho, Bzão, Bzinho, vou subir aqui, ó. A planta é azão, azinho, Bzão, Bzinho, vai cruzar ela com ela mesma. Então, ela com ela mesma. Tudo bem? E aqui eu vou ter o caso que chama de duplo heterozigoto. Vamos lembrar, heterozigoto é quando os genes não são idênticos. O azão, azinho, por exemplo. Agora aqui eu tenho azão, azinho, Bzão, Bzinho, eu tenho uma situação duplamente heterozigota. Né? Então, quando eu falar duplo heterozigoto, quer dizer isso. Eu vou ter o azão, azinho, Bzão, Bzinho. Ou azinho, azão, Bzinho, Bzão, não importa. Sempre um azão, um azinho, um Bzão e um Bzinho. Tudo bem? E agora, gente, como é que eu faço isso? Eu tenho uma situação com duas letras. A tabela não é tão simples mais como era antes. Também, nesse caso, construiremos uma tabela, mas o formato é um pouquinho diferente, um pouco mais complexo. Por isso que é importante. Vão registrando no caderno, registrando. Se for o caso, para o vídeo, né, copia, vai entendendo. Eu vou procurar fazer o mais lento possível para que todo mundo compreenda, tá? Como que eu faço no caso aqui, gente? Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Virtualmente o pai, né? Porque planta não tem pai e mãe no caso, mas para vocês entenderem. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou pegar, vou até apagar para não confundir vocês, ó. Esse tracinho. Eu vou pegar o primeiro A e vou ligar com o primeiro B. Ó. Tá? O que eu vou ter aqui então? Eu vou ter o azão, Bzão, certo? O que eu faço agora? Eu vou ligar o primeiro A com o segundo B. Fazendo isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter um azão com um Bzinho. Então, primeiro A, primeiro B, primeiro A com o segundo B. Eu vou ter duas situações e eu coloco isso aí verticalmente, um embaixo do outro, como fazíamos já em outros exercícios, tá? Então, o pai sempre embaixo, depois a mãe na horizontal, tudo bem? Agora eu vou pegar o segundo A e vou ligar com o primeiro B. Ó, segundo A com o primeiro B. Eu vou ter um Azinho, Bzão, tudo bem? E por fim, eu vou ter o segundo A com o segundo B. Eu vou ter o Azinho com o Bzinho. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, faremos agora o mesmo processo com a outra plantinha. Então aqui, ó, eu vou até apagar. Vou apagar aqui. A gente não vai usar isso aqui mais. É só para compreender, tá? E faremos o mesmo aqui agora, com a outra planta. Ó. Então, o primeiro A. Vou escrever aqui. Primeiro A com o primeiro B. Então, eu vou ligar. Vai dar o quê? Vai dar Zão, Bzão. Tudo bem? Vou ligar agora o primeiro A com o segundo B. Então, no caso aqui, vai dar o quê? Vai dar Zão, Bzinho. Então, vejam, é da mesma forma que o outro. Primeiro A com o primeiro B, primeiro A com o segundo B. Eu vou juntando, mas aqui no caso, eu vou juntando na horizontal. O pai na vertical e a mãe na horizontal. Virtualmente falando, porque planta a gente não considera muito negócio de pai e mãe, né? Ao mesmo tempo, agora eu vou pegar o segundo A com o primeiro B. Ó, segundo A, primeiro B.
eu vou ligar um Azinho com Bzão. Azinho com Bzão. Tudo bem? E eu vou ligar, por fim, o segundo A com o segundo B. O segundo A, que é um Azinho, ligando com Bzinho. Ó. Eu vou ter, então, uma situação idêntica do pai. Por quê? Porque o genótipo é o mesmo. É Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá? Vou apagar de novo para não ficar confuso para vocês. Então, em cima disso, vamos montar a tabela. Tá, gente? Então, a tabela é na mesma forma que a gente montava anteriormente. Eu faço aqui, então, um traço. Opa. Deixa eu acertar aqui a posição da lapiseira. Me confundo um pouquinho aqui. Então, ó, eu vou fazer um traço aqui, ó. Vocês podem usar régua em casa, porque aqui eu não tenho régua disponível. Nossa, ficou feio esse desenho. Vou fazer de novo aqui para ficar retinho. Aí. Então, vamos criar então essa tabela. Não está muito retinho, mas a coordenação motora não é boa, você sabe bem disso. E aí eu vou isolar então todas as colunas, ó. Vou isolar as colunas, todas elas. Tá? E também isolar todas as linhas. Veja, importante, tá, gente? Essa primeira linha aqui, ó, essa primeira linha, você faz no caderno uma linha acima dessa daqui, ó. Porque senão a tabela não fica certa. Então, quando eu for fazer ali as junções da mãe, eu faço uma linha no caderno acima da primeira do pai. Tudo bem? Vou apagar de novo aqui para não ficar poluído o desenho. Lapisinho de novo aqui. Legal. Então vamos lá. Aqui, gente, é o mesmo procedimento. Eu vou juntar o conteúdo lateral com o de cima, tá? Então eu vou juntar o do lado com o de cima. Do lado eu vou ter um azão, certo? E de cima eu vou ter outro azão. Tranquilo? Do lado eu vou ter um bezão. E de cima eu vou ter um outro bezão. Então o primeiro já deu, tá? Aliás, antes de preencher tudo, vejam, quantos quadradinhos vazios nós tínhamos? Lembrando que o primeiro aqui, ó, eu esqueci, nós temos que pintar, assim como fazíamos já antes. Então eu vou ter 16 quadradinhos vazios que eu vou preencher agora, tá? Aqui, mesma coisa, do lado eu vou ter um azão, de cima eu vou ter outro azão. Do lado eu vou ter um bezão e de cima eu vou ter um bezinho. É a mesma coisa, eu vou juntar o lateral com o de cima, tá? Aqui agora, eu vou juntar o azão do lado com o azinho de cima, o bezão do lado com o bezão de cima. Aqui do lado eu vou ter o azão, de cima o azinho, bezão do lado e bezinho de cima. É o mesmo processo, tá? Na linha de baixo eu faço a mesma coisa, ó. Então eu vou juntar o do lado com o de cima. Então do lado eu vou ter o azão, lá de cima eu vou ter outro azão, do lado eu vou ter um bezinho e de cima eu vou ter um bezão. Perceberam? É do lado com o de cima sempre, não muda nunca, tá? Então vamos preencher rapidamente a tabela agora. Ó, do lado azão, de cima azão, do lado bezinho, de cima bezinho, do lado azão, de cima azinho, do lado bezinho, de cima bezão. Fica até repetitivo e chato ficar falando, né? Então vamos juntando aqui, ó. Do lado azão, de cima azinho, bezinho, bezinho. Eu vou preencher a tabela rapidamente. Se por acaso vocês não entenderem depois, vocês podem me chamar, eu explico de novo, não tem problema. A gente marca um horário lá no centro de mídias. Eu fico ao vivo para vocês, a gente faz de novo, não tem nenhum problema, tá, gente? Então, aqui embaixo juntando, o do lado com o de cima, do lado com o de cima. Do lado com o de cima, do lado com o de cima. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou preenchendo tudo. E vou ter, então, 16 resultados diferentes. Tá? Ó, do lado com o de cima, do lado com o de cima. Vejam, esse último ficou invertido, né? Do lado com o de cima, do lado com o de cima. E a mesma coisa, ó. A gente não pode perder a concentração. E no final, então, eu fecho a tabela com 16 hipóteses diferentes. Agora vamos compreender um pouquinho, nos resultados,
como que é, então, cada hipótese. Quais são as chances de eu ter aí plantas com sementes diferenciadas? Então, vejam, eu vou até mudar aqui a cor para vocês compreenderem melhor. Bom, gente, vamos lá então. Então, eu vou circular. Tudo que for azão e bezão vai ser o quê? Semente lisa e amarela. Tudo bem? Então, eu vou buscar agora quantas hipóteses aqui eu vou ter o azão e bezão ao mesmo tempo. Eu posso ter um azão só, 2 azões, posso ter um bezão só, não importa. Tem azão e bezão? É amarelo e liso. Quantas são? Eu vou circular em vermelho aqui, ó. Ó, azão, bezão. Tem azão e bezão, não importa a ordem, tá? Ó, azão, bezão. Ó, mais um. Não importa a ordem. Ó, esse não, azão, bezinho não. Ó, azão, bezão. Embaixo, azão, bezão, achei mais um. Ó, azão, bezão que também achei. E lá embaixo, mais um. Vejam, não tem nenhuma outra hipótese mais que tenha ao mesmo tempo azão e bezão. Perfeito? Então, são quantas hipóteses aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 descendentes de um total de quantos? 16, que são amarelas e lisas. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Agora eu vou pegar uma outra cor agora para poder entender outra situação. Amarelo. Vamos buscar aqui agora quantas são amarelas e rugosas. Amarelas vai ter pelo menos um azão. Tudo bem? E rugosas não pode ter bezão. Se tiver bezão, ela vira lisa. Então, quantas plantinhas são amarelas e rugosas? Quantas tem azão, mas não tem bezão? Apenas bezinho. Então, ó, essa aqui tem azão, apenas bezinho. Azão, apenas bezinho. E a outra, azão, apenas bezinho. São 3, não é isso? Então, eu vou ter 3 de um total de 16, que são amarelas e rugosas. Tudo bem, gente? Vamos lá. Uma outra cor agora para o verde. Aqui no caso, ó, esse e esse, por ter sozinho, são sementes verdes. Tudo bem? Se tivesse um azão, seria já amarela. Então, são verdes e ao mesmo tempo possuem bezão. Bezão, plantas de sementes lisas. Então, as 3 verdinhas aí possuem sementes verdes e lisas. De novo, 3 de um total de 16. Verdes e lisas. E no final, então, vou fazer aqui em preto, é o que sobrou, que é esse aqui, ó. Por ter sozinho, sementes verdes. Por ter esse bezinho só, sementes rugosas. Então, eu vou ter 1 de 16 de sementes verdes e rugosas. Vejam só, anteriormente o Mendel pensava o seguinte: será que toda semente amarela é lisa? Toda verde é rugosa? Ou pode se misturar? Então, na segunda lei de Mendel, ele determinou que as características possuem segregação independente, quer dizer, elas não vêm casadinhas. Então, quer dizer, amarelo com lisa, verde com rugoso. Quer dizer, não, pode se misturar. Ele descobriu isso. Então, ele entendeu isso para todos os seres vivos. Então, todos nós temos características que andam de maneira independente. Tudo bem? Então, isso foi descoberto na segunda lei de Mendel. Eu vejo que a tabela é complexa, mas com a prática a gente consegue entender exercícios sempre da mesma forma. Tudo bem, gente? Então, eu vou encerrar aqui a aula hoje, tá? Clique no link da descrição do vídeo. Tem apenas uma questão para responder em cima disso, tá? A tabela, copie no caderno. E assim, com base na tabela, você consegue responder tranquilamente o exercício. Tudo bem? Então, para vocês, uma ótima semana. Qualquer dúvida, me procure nos canais de comunicação. Até mais.